Efésios capítulo 3, nós temos refletido às terças-feiras nessa carta tão importante sobre a identidade da igreja de Jesus Cristo e como a igreja de Jesus precisa viver. Efésios 3, Paulo começa o seu argumento dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Quando Paulo inicia o seu argumento com essa conclusão, por esta causa, ele nos lança para os versículos anteriores. No capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, Paulo fala do eterno propósito de Deus. Quando na eternidade o Pai nos amou, o Filho voluntariamente se entregou por nós, e o Espírito Santo determinou que viria morar em nós como selo, a garantia de que a obra que Deus começou, Ele vai concluir. Depois do capítulo 2, Paulo diz que nós fomos libertados do império das trevas, da escravidão do pecado, e fomos libertados da influência da nossa natureza rebelde, contumaz contra o desígnio de Deus. E fomos inseridos nas regiões celestiais, aonde hoje estamos assentados em Cristo Jesus. No final do capítulo 2, Paulo diz que a obra de Jesus Cristo quebrou o muro que separava judeus e gentios. Os judeus se achavam exclusivamente o povo de propriedade de Deus. Na verdade, os judeus não eram nem propriedade de Deus, eles imaginavam que Deus era a sua propriedade exclusiva. E Paulo diz que através de Cristo, as portas de alcance da salvação se abriram, e o mundo todo agora que crê em Cristo é inserido à família de Deus. Não há mais israelita de sangue. Israelita é aquele que o é pela fé. Brasileiro, japonês, australiano, indígena da Bolívia, todos os que creem em Cristo Jesus são inseridos no Israel de Deus, porque depositaram a sua fé no Deus que enviou seu Filho para nos salvar. A mesma fé que Abraão depositou em Deus, quando Deus lhe deu a garantia de que através de seu filho, o filho de Abraão, salvaria pessoas de todos os povos, abençoaria todas as famílias da terra. E é por esta causa, por conta dessa mensagem, de que Deus quebrou o muro de separação de judeus e gentios, inseriu os gentios na família da aliança, na família da fé, é que Paulo está preso. Paulo não foi para a prisão, gente, porque ele era um revolucionário, porque ele proclamava algum tipo de manifestação contra o Império Romano. Paulo só foi preso porque ele pregava que através da obra de Jesus, qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer língua, de qualquer nacionalidade, se depositasse a sua fé em Jesus, teria a mesma dignidade diante de Deus que um judeu que havia crido em Jesus. Seria feito Israel da fé. Essa mensagem gerou um ódio aos judeus. E os judeus, com ódio contumaz, levantaram uma grande perseguição que levou Paulo para a prisão em Jerusalém, terminando na prisão em Roma. Ele fica 2 anos preso, depois é julgado, é libertado, depois novamente ele é preso, e aí ele é decapitado no ano 66 depois de Cristo, porque pregava simplesmente que através da fé em Jesus, qualquer separação humana foi quebrada. Essa mensagem revolucionou o mundo, e é a razão de estarmos aqui nessa noite. Brasileiros, não só anapolinos, pessoas de outros estados, de outras cidades que estão aqui, creram em Jesus Cristo e agora foram feitos Israel de Deus. Paulo vai seguir dizendo no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Por que Paulo usa essa expressão, se é que tendes ouvido? Porque ele estava preso na cidade de Roma, havia muito tempo que ele não visitava a igreja na cidade de Éfeso, igreja que ele havia plantado. Muitas pessoas novas entraram na igreja, e talvez muitas dessas pessoas novas não tivessem ouvido a respeito da pregação de Paulo e do motivo que o havia levado para trás das grades. E é por isso que ele diz, aqueles que são novos na igreja e não ouviram a respeito das causas da minha prisão, eu estou dizendo a vocês, eu estou preso simplesmente
porque eu prego que Jesus quebrou o muro de separação e conectou a Deus judeus e pessoas de qualquer nacionalidade, cor e idioma. E aí Paulo vai dizer que foi segundo uma revelação que ele conheceu o mistério. Quando nós vamos para Atos capítulo 9, e eu peço que você deixe aberto em Efésios 3 e volte umas páginas da sua Bíblia para o livro de Atos, no capítulo 9, nós vemos que Paulo era um grande perseguidor da igreja, e estava caminhando para a cidade de Damasco, a fim de perseguir os cristãos. Jesus Cristo aparece em toda a sua glória a Paulo, ele fica cego por 3 dias, ele entra numa casa e nesses 3 dias ele faz jejum e orações, não come e nem bebe nada. Deus aparece a Ananias, um homem crente, convertido, um homem justo, e Deus diz a Ananias em Atos, capítulo 9, versículo 15, para Ananias ir até Paulo. E olha só o que Deus diz a Ananias: vai, porque este, versículo 15 de Atos 9, vai, porque este, que é Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Paulo é encontrado por Jesus na estrada de Damasco, ele recebe a revelação de que Deus o nomeou para ser o pregador aos gentios. É por isso que em Efésios capítulo 3, Paulo diz: foi segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério. Que mistério é esse, gente? Mistério é uma palavra no grego diferente do mistério na palavra, na nossa língua, do português. Para nós, mistério é alguma coisa oculta. Para nós, mistério é um grande enigma. Mistério para nós é algo impossível de conhecer. Mas mistério no contexto bíblico é diferente da palavra mistério para nós. No contexto bíblico, mistério significa algo que sempre existiu, revelado nas Escrituras, mas que o entendimento humano não conseguia compreender. E agora foi trazido às claras, à plena luz do dia. Um exemplo, em Gênesis 12, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, por meio do descendente que nascerá de você, eu farei nascer um grande povo, tão numeroso como as estrelas do céu. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando você vai para Isaías capítulo 42, o texto que já fala a respeito de Jesus Cristo, Isaías nos diz que Jesus Cristo seria luz para os gentios. Então o mistério já estava revelado em todas as páginas das Escrituras, mas os judeus não conseguiram compreender, o entendimento deles estava obscurecido, e agora, através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus, esse mistério veio às claras. Em plena luz do dia, todos conseguiriam enxergar e compreender o que Deus estava realizando na história humana, que era conectar a si pessoas de toda língua, povo, raça e nação. E Paulo está dizendo que esse mistério, ele trouxe à igreja de Éfeso, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E aí Paulo vai explicar que em outras gerações, no Antigo Testamento, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Em toda a dispensação do Antigo Testamento, essa verdade de que através do filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente na cruz, as pessoas de toda língua, povo, raça e nação seriam feitas Israel de Deus. Essa verdade estava revelada, presente nas páginas do Antigo Testamento. No entanto, o entendimento dos judeus era obscurecido. Eles não compreendiam isso de maneira clara. É por isso que quando Jesus veio, eles o assassinaram. Jesus foi traído, testemunhas falsas foram levantadas, houve suborno, e tudo orquestrado pela liderança religiosa. Eles deviam ter entendido as páginas de Isaías 53, que diz que o filho viria como ovelha muda, iria até o matadouro sem abrir a sua boca, entregaria a sua vida por amor de nós, seria moído por nossas transgressões,
traspassado por nossas iniquidades, o castigo que seria jogado sobre ele é que nos traria a paz. Todas as páginas do Antigo Testamento nos falam a respeito do sacrifício, da obra completa de Jesus e dos resultados planetários dessa obra, mas os olhos estavam fechados para compreender a real natureza dessas revelações. E Paulo diz: agora, tudo isso está claro. Primeiro, os apóstolos receberam essa revelação. O que Paulo quer dizer quando ele usa a expressão no versículo 5, que Deus trouxe aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito? Paulo quer dizer que ele recebeu a revelação de Jesus na estrada para Damasco, de que seria feito pregador dos gentios. E se você se lembra de Atos capítulo 10, você pode voltar as páginas para Atos. No capítulo 10, nós temos um homem que é um gentio. Ele é um centurião romano, ele é um homem que faz parte do exército de Roma, ele comandava tropas romanas. Esse homem era justo, piedoso. Deus aparece a ele em sonhos e diz: vai até a cidade de Jope encontrar Pedro. Nesse momento, amanhã, Pedro estará esperando você. Esse homem era um romano, não era um judeu. No outro dia, naquele horário, ao meio-dia, a barriga de Pedro está roncando, o texto diz que ele está com fome, e ele está descansando, esperando o almoço ficar pronto. E ele tem uma visão, ele vê descer do céu um lençol, preso pelas 4 pontas, e esse lençol se abre. E nesse lençol, há toda sorte de animais impuros aos judeus. Carne de porco, rinoceronte, aves que os judeus não podiam comer, peixe que o judeu não podia comer, e Deus diz para Pedro: mata e come. E Pedro olha para Deus e diz: como assim? Eu sou um cara puro, eu nunca comi coisa imunda. E Deus disse: aquilo que eu purifiquei, o homem não pode tornar impuro. Com isso, Deus estava dizendo que aquele povo a quem os judeus consideravam impuros, foi inserido à igreja de Jesus Cristo. Pedro vai até a casa de Cornélio, ele chega na porta da casa de Cornélio, ele não quer entrar, porque um judeu não entrava na casa de um gentio, e Pedro, com muita relutância de Cornélio, entra na casa de Cornélio, e quando ele começa a falar de Jesus, tudo que ele viu a respeito de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sobre os que estavam com ele. O mesmo Espírito e as mesmas manifestações que aconteceram em Atos capítulo 2. Pedro fica aterrorizado. Os judeus que estão na cidade de Jerusalém ficam sabendo disso, de que Pedro se misturou com impuros, chamam Pedro para uma conversa, e Pedro explica: olha, eu entrei na casa deles, comecei a pregar o Evangelho, e as mesmas manifestações que nós experimentamos em Atos 2 aconteceu com eles. Antes eu vi uma visão de um lençol com animais impuros, e Deus disse para mim que os havia purificado. Eu vi. Aí os judeus amansaram um pouco com Pedro. Então é a respeito desse tipo de revelação aos santos apóstolos e profetas a que Paulo se refere. Eles receberam o entendimento do Espírito Santo. Que entendimento foi esse? No versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, eles foram inseridos à família da aliança, ao povo de Deus, e agora gozam dos mesmos privilégios e herança que os judeus que creem em Cristo. A saber, que os gentios foram feitos membros do mesmo corpo que é a igreja, e que os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Os gentios agora têm livre acesso a Deus, através de Cristo Jesus, e foram feitos igreja de Jesus, têm Deus como seu Pai, tiveram seus pecados perdoados, e são herdeiros do novo céu e da nova terra, que se manifestará através de Jesus Cristo. Para nós, que hoje estamos aqui numa noite de terça-feira, no século 21, essa verdade parece relevante, mas para o primeiro século, essa mensagem era revolucionária, tão revolucionária, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tão revolucionária, que Paulo foi decapitado, tão revolucionária, que todos os outros apóstolos foram martirizados,
tão revolucionária que João, o último apóstolo vivo, em sua velhice, foi trancafiado numa ilha bem distante chamada Pátimos, porque ele pregava essa mensagem. Porque através dessa revelação, o evangelho transporia continentes, atravessaria oceanos e chegaria aos lugares mais afastados do mundo. E o evangelho traria a seguinte notícia: você que viveu em escuridão até aqui, por séculos, gerações, há esperança de salvação. Alguém recebeu a sua condenação, há perdão para seus pecados, você pode ser tornado filho de Deus, e não somente isso, você pode se assentar nos lugares celestiais em Cristo, e não somente isso, você pode ser herdeiro de uma viva esperança que nunca perderá seu valor, cidadão de um novo céu e de uma nova terra. Por conta dessa mensagem tão revolucionária, esses homens perderam tudo por amor a Cristo. E aí Paulo vai dizer, no versículo 7, que ele foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a ele concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo entende que era um privilégio para ele anunciar essas verdades. Ele chama isso de graça. Quando você compreende o seu privilégio de ter sido feito filho de Deus, ter os pecados perdoados, ter esperança de vida eterna, ter sentido para a vida, você compreende que você é um privilegiado em poder testemunhar para a sua família, testemunhar em seu ambiente de trabalho, anunciar aos seus filhos em todo o tempo as riquezas dessa esperança. Você entende o quanto é privilegiado em ter uma esperança que é muito maior que a sua vida, que se conecta à eternidade. Paulo chama isso de graça. Eu sou um privilegiado em possuir essa mensagem, essa revelação. E aí ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho, e veja o que ele chama, das insondáveis riquezas de Cristo. E essa humildade de Paulo não é falsa. Ele se considerava o maior de todos os pecadores, porque antes da sua conversão ele entrava de casa em casa, arrastava mulheres, idosos e crianças, e os trancafiava pelo simples fato de seguir a Jesus. Ele diz: eu sou o menor de todos os santos, eu fiz muita bobagem em minha vida, eu cometi muitas tolices, e ainda assim, a graça de Deus me concedeu o privilégio de anunciar essas riquezas, as riquezas das insondáveis riquezas de Cristo. O que a palavra insondável significa? É aquilo que nunca pode chegar a um fim. Eu e você podemos examinar, e nunca conseguiremos compreender em plenitude. Nunca conseguiremos esgotar toda a profundidade desse conteúdo que mora em Jesus Cristo. Você pode ler as Escrituras, entrar em diversas universidades, estudar a Bíblia todos os anos a fundo, e você morrerá com a seguinte percepção: meu Deus, é grande demais o mistério, eu não consigo compreendê-lo por completo. Paulo diz que recebeu esse privilégio de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. É por isso que todos os dias a Bíblia se renova em nossas vidas. Você lê o mesmo texto, e todos os dias são novas verdades. Todos os dias é uma nova revelação, todo dia é uma nova percepção, todo dia é um pouquinho de maná a mais que Deus dá, para te confortar, te consolar, te orientar, te reanimar. São as insondáveis riquezas de Cristo. E Paulo segue dizendo que foi dado a ele o privilégio de manifestar a dispensação do mistério desde os séculos, antes oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo nos versos 9 e 10? No verso 9, Paulo está dizendo que ele recebeu o privilégio de tornar conhecida ao mundo
a administração de Deus, que resolveu conectar todas as pessoas em Cristo para serem feitas suas filhas. E Paulo vai dizer que uma vez que a igreja prega esse evangelho, e uma vez que pessoas de todos os lugares se convertem e são inseridas ao povo de Deus, os anjos, principados e potestades nos lugares celestiais ficam abismados. Não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre isso. Pedro já nos diz em sua primeira carta que os anjos ficam impressionados com a obra de salvação. É como se na eternidade, é isso que é. Na eternidade, onde os anjos habitam, eles observam esse projeto de Deus se descortinando ao longo da história, e eles ficam atônitos. Meu Deus, que projeto belo, que plano lindo, porque aos anjos não foi dado conhecer esse projeto de Deus, somente a nós. Para os anjos, Deus não elaborou um projeto de redenção. Os anjos que se rebelaram não experimentarão a salvação. E quando eles veem um projeto construído na eternidade por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, visando nos alcançar através da morte daquele por meio de quem céus e terra foram criados, e quando eles veem o Espírito Santo habitando em nós e nos convencendo dessas verdades e nos sustentando até o final da jornada, os anjos ficam impressionados com esse belo projeto de Deus. A igreja, na medida em que prega o evangelho e alcança mais e mais pessoas, e essas pessoas são inseridas à família da fé, gera nos anjos um grande espanto, uma grande admiração. E Paulo vai dizer no verso 11, que tudo isso aconteceu porque existe um propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que propósito é esse? De criar um povo para si. Nos versos 12 e 13, Paulo conclui o seu argumento, dizendo que por conta disso, eu e você devemos ter ousadia, confiança, e temos acesso a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por conta desse projeto magnífico de Deus, nós devemos ter ousadia para proclamar o evangelho. Nós devemos ter confiança, porque nós temos livre acesso ao trono de graça através de Cristo Jesus, fomos feitos filhos e perdoados dos pecados do passado, presente e futuro. E eu e você agora temos livre acesso a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E ele termina de maneira final no versículo 13, dizendo: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Eu estou preso por pregar o evangelho a vocês, gentios que moram na cidade de Éfeso e nas regiões da Ásia Menor. Eu estou preso porque eu preguei o evangelho em muitos lugares do Império Romano, aos não-judeus. E eu quero que vocês não fiquem tristes, encabulados, preocupados com as minhas prisões, porque as minhas prisões revelam, gente, a glória de vocês. Vocês só foram salvos por conta dessa mensagem, dessa grande revelação. E essa mensagem trouxe glória a vocês. Eu não estou preso por mãos humanas. Os homens não controlam a minha história. Paulo começa dizendo: eu sou prisioneiro do Senhor. É por conta de Jesus Cristo que eu passo todas essas coisas, e a minha vida cumpre um propósito eterno de Deus, e nisso está a minha glória. Não fiquem desanimados por conta das minhas prisões, opressões e dificuldades, porque por meio das minhas dificuldades aconteceu a glória das glórias. Os olhos de vocês foram abertos, foram inseridos à família da fé, e agora vocês gozam de vida e vida em abundância. Como aplicar essa mensagem tão rica às nossas vidas? Eu sugiro 5 aplicações. A primeira delas é que o cristão faz parte de um propósito muito maior, um propósito que foi revelado em Cristo Jesus. A história não é como um carro desgovernado. Nós não vivemos baseados na sorte e no azar. Nós não vivemos num mundo caótico, sem controle. Deus governa a história.
A história não é marcada simplesmente pela ascensão e declínio de nações, pela ascensão e morte de reis e imperadores. A história é governada por um propósito eterno de Deus em todas as suas páginas, que faria um povo conhecer Jesus Cristo, e esse povo seria tornado em sua igreja. Há um propósito, Deus governa a história. A segunda aplicação que eu quero trazer para esse texto é que o plano de Deus foi revelado a nós. O plano de Deus hoje está completamente acessível a mim e a você. A razão de muitos crentes viverem sem sentido para a sua vida, destruídos em melancolia, em depressão espiritual, sem conhecer seu propósito de vida, é porque eles não leem as Escrituras e não conhecem o grande projeto de Deus. Na verdade, é uma contradição de termos, um crente não ter sentido para a sua vida. Paulo diz, o sentido da minha vida, o propósito da minha vida, foi proclamar o Evangelho aos gentios, e vocês são a minha glória. As minhas cadeias são a minha glória, porque elas representam que o Evangelho alcançou vocês e pessoas foram libertadas da morte e trazidas para a vida. A terceira aplicação é que, aqui é uma pergunta que eu quero fazer. Você tem certeza de fazer parte desse propósito maior de Deus? Você tem certeza de fazer parte desse plano de Deus? Eu faço essa pergunta porque a impressão que dá é que há muitas pessoas ocupando os prédios com o nome de igreja que parece que nunca se examinaram à luz das Escrituras. E as Escrituras nos dão evidências de um novo nascimento, de que fomos nascidos do alto e de que fomos enxertados em Cristo Jesus. Se a sua vida não dá a evidência contida nas Escrituras, é muito provável que você não foi inserido à família da fé e está vivendo uma vida de auto-engano. Sonhe o seu coração. Peça uma transformação. Peça que essa palavra alcance a sua vida, transforme o seu interior e te impacte, a ponto de você não conseguir mais viver sem cumprir esse propósito, que é fazer Jesus Cristo conhecido. Há tantas pessoas tão apáticas, há tantas pessoas que passam anos, e ninguém é impactado pela vida dela, ninguém se converte através da influência dela, fica 20, 30 anos, se aposenta num lugar onde trabalhou, e ninguém se converteu em 30 anos, por meio da instrumentalidade dela. Alguma coisa está muito errada, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, antes deseja que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Sonde sua vida. A quarta e penúltima aplicação, e aqui é um motivo de grande dor, quando nós não gostamos da igreja de Jesus Cristo. A igreja, meus queridos irmãos e irmãs, é um povo diverso, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. E aqui nós temos Dona Vera, uma paraense que gosta de um açaí com farinha de puba. Eu tenho o meu pé de um lado da família do Maranhão, cresci comendo rabada, costelada, beiju, cuscuz e tapioca. Um outro pé mineiro, aos domingos tinha o frango caipira com seu angu e piqui. Nós temos o mineirinho Marco Aurélio ali, né? E gente de tantos outros lugares inseridos a esse corpo que é a igreja de Jesus, a instituição mais importante na face da terra, porque por meio da igreja de Jesus os projetos de Deus são conhecidos no mundo, e a gente se contenta em vir num culto de domingo à noite, chegar atrasado. Quando vem? Quando vem? Gente, o que é a igreja? É um povo, onde um abençoa o outro, onde esse que abençoou o outro é abençoado por aquele diferente dele, mas que tem dons diferentes e que é a igreja de Jesus.
nós precisamos uns dos outros. Não dá para entender como alguém, igreja de Jesus, consegue viver longe da igreja de Jesus. Eu não frequento a igreja, eu não estou aqui regularmente, porque os irmãos precisam de mim. Eu tenho consciência disso, mas é porque eu preciso da igreja. Eu levanto 4:30 da manhã para estar aqui em encontros de oração que a gente tem das 5 às 6 da manhã, e agora mudou para 5:30, 6:30 da manhã. É porque eu preciso ouvir a oração de outros irmãos, ouvir um irmão se levantar e ler um texto bíblico. Eu preciso de alguém que se levanta e traz um testemunho do que Deus fez em sua vida. Eu preciso da letra daquele cântico. Eu preciso caminhar com alguém e na caminhada me abrir e ali uma palavra de consolo, de orientação, de exortação é trazida. Eu preciso disso. É por meio da igreja de Jesus que nós somos animados, consolados, confortados, encorajados, fortalecidos. Esse é o único projeto de Deus. Deus não tem plano B. O plano de Deus é através de sua igreja tornar a sua multiforme, as várias faces de sua sabedoria reveladas aos anjos. E a última aplicação que eu quero trazer para você nessa noite é: pense na glória futura. Pense na glória futura, naquilo que está reservado a todos nós. Há muitas pessoas em nossos dias passando por lutas, opressões, angústias e muitas dificuldades. Mas lembre-se, em primeiro lugar, nós fomos libertados da condenação do pecado. Aquele que está em Cristo é nova criação. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Em segundo lugar, nós fomos libertados da escravidão do mundo, da carne e do diabo. Em terceiro lugar, nós fomos entronizados às regiões celestiais. Nós já estamos assentados em glória com Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós fomos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros, fazemos parte da mesma igreja. Em quinto lugar, nós fomos inseridos à família da fé. E em sexto, e não último lugar, mas aqui é último lugar porque tem muita coisa a mais. Mas em sexto e último lugar, eu e você temos uma herança gloriosa em Cristo, de novo céu e nova terra. Pense na glória futura. Você que sofre, que é oprimido, que é angustiado, que recebe pressões de todos os lados, conheça as inesgotáveis riquezas que transbordam do trono de graça em Cristo Jesus. Glória nossa, Salvador nosso e libertador de todos nós.